O empresário bota na cabeça dele que ele, sendo bom no que faz, conhecendo os clientes, conhecendo o mercado, ele vai conseguir ter lucro. Não vai. Mas eu estou dizendo, eu conheço o mercado, conheço meus clientes, conheço minha concorrência, conheço o produto. Não vai ter lucro, porque não é assim. Uma empresa ela é composta de várias partes que precisam ser administradas da maneira certa para que ela dê lucro. Se você não administra a empresa da maneira correta, ela não dá lucro. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom? Marcelo mesmo, seu nome, né? Isso. Tá joia. Você está falando de onde, Marcelo? Eu sou de São Paulo. Jandira, Barueri. Estamos perto, então. Eu moro aqui na capital. O que é que sua empresa faz, Marcelo? A minha empresa é uma empresa têxtil, né? Eu já trabalho há 25 anos nessa empresa. É do meu pai. E ela fabrica matéria-prima para veludar, camurçar, fabrico veludo, fabrico algumas matérias-primas têxteis, que é para o segmento de plástico, calçado. Agora eu estou tentando entrar no segmento da construção civil também, que é de textura. Legal, legal. São quantos funcionários? Hoje eu estou com, em média, 3 funcionários, mas já tive bastante. A empresa tem 56 anos, estou numa fase de transição, né, vamos dizer assim, do meu pai, que está com 77 anos, e eu assumindo, vamos dizer, né, agora. Só que depois dessa parte de crise aí, Covid, ficou muito difícil. Então eu estou nesse desafio de conseguir reerguer a empresa novamente. Tem infraestrutura física, prédio próprio, tudo, mas desmontamos a equipe, né, que a gente tinha no passado, chegamos a ter mais de 40 funcionários e hoje é eu e mais alguns ali. Então Legal, legal. esse é o meu desafio, é esse. Reconstruir a empresa, né? Tanto na parte dessa geração, que seria do meu pai para mim, como reerguer a empresa financeiramente. Você está há quantos anos na empresa com seu pai? Eu trabalho lá desde criança, eu estou com 44 anos, eu trabalho há mais de 25 anos, sempre trabalhei lá, conheço todos os processos, né? Que legal. E qual é a pergunta que você gostaria de me fazer? O meu grande desafio de poder fazer essa reestruturação, né? Tem muitas perguntas que eu mesmo me faço, né? Se eu estou fazendo corretamente, o que eu errei para poder desmontar a empresa. Às vezes eu, né, fico na dúvida se dou alguns passos de fé, se a estratégia que eu devo tomar. Eu fico... Às vezes acho que eu estou mais perdido agora, porque quando você tem uma equipe é mais fácil, né? Agora você começar novamente do zero, esse é o grande desafio para mim. Então, assim, eu acho que eu tenho que trilhar novamente esse caminho que no passado o meu pai fez, enfim, e eu tenho que reconstruir novamente. Esse é o grande desafio. Tem toda a infraestrutura, mas eu não tenho as pessoas. Encontrar essas pessoas, eu acho. Deixa eu dizer uma coisa que, no seu caso, não me parece tão difícil, né? Porque, deixa eu lhe dizer por quê, veja só. Né? E o que eu vou lhe falar é tanto faz, né, estruturar ou tocar uma empresa se ela já tivesse, se não precisasse ser reestruturada, né? O que você precisa aprender como empresário é um método, um passo a passo, uma metodologia para que você consiga ter uma empresa que dá lucro e tem dinheiro em caixa. Sim. Provavelmente você é muito bom naquilo que você faz, você deve ter metodologias muito boas para você fazer todo o processo têxtil, né? Você deve ter um passo a passo muito bom na sua empresa, que você aplica para você entregar, posso chamar de uma obra, né? Para uma obra, um produto, como é que se chama? Um projeto, é? Sim, eu conheço a empresa assim em todos os processos, né? Inovação, eu sempre fui da parte industrial, mas
Meu pai sempre foi um cara muito pé no chão, então nesses últimos anos ele foi desmontando a equipe. E eu tinha minha irmã que era 50% da empresa, que era a área comercial, e ela saiu e eu fiquei só. E eu não Mas, consegui mas deixa eu lhe fazer a dizer, parte comercial acontecer. deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu vou lhe pedir uma coisa aqui agora, que é o seguinte: a palavra que eu vou usar pode parecer forte, mas é só durante a nossa conversa. Esquece o passado, só na nossa conversa aqui agora, tá? Esqueça o Certo. passado e diga assim: eu vou agora construir uma empresa que vai dar lucro e ter muito dinheiro em caixa. Lembrando que a palavra impossível é proibida aqui. Certo. Eu É vou construir uma proibida. Tira ela empresa da que vai sua dar lucro. cabeça. Então, é como se você esquecesse o que aconteceu no passado e agora você imagine, né, que você agora, estou entendendo que você está aqui por isso, que você tem a oportunidade agora de pegar essa empresa, reestruturar ela, como você usou as palavras, para que ela seja uma empresa que dê lucro e tenha dinheiro em Sim, caixa. O propósito tem que ser esse. Porque se ela não sim. der lucro e não tiver dinheiro em caixa, uma empresa que não dá lucro e não tem Não, dinheiro em caixa, ela não serve para nada. Para nada. não funciona. Ela não Nada. serve para nada. Imagine que você sabe andar de bicicleta. Sim, sei. Pronto. Imagine que você não soubesse andar de bicicleta. Sabe nadar? Sei. Pouquinho, mas sei. Imagine que você não soubesse andar de bicicleta. Aí É, você ia aprender agora a andar de bicicleta. Daqui para frente você ia aprender a andar de bicicleta. Então, imagine que eu vou você vai querer, precisar né? aprender. Imagine que você vai precisar aprender um método que os pequenos empresários não sabem, e é por isso que isso é minha missão de vida, que é minha missão de vida é transformar o empresário, não a empresa, o empresário, É. em alguém capaz de criar uma empresa que dá lucro e dinheiro em caixa abundante. Uhum. Abundante, não é qualquer dinheiro em caixa. Então, o que você precisa aprender para você tocar a empresa daqui para frente, por isso que eu estou fazendo esse exercício com você de esquecer o passado, né? Mas nunca você vai poder Certo. esquecer o passado, até porque tem questões emocionais envolvidas. Você trabalhou na empresa, seu Sim. pai. Né? Claro, não é, mas é só como exercício. É como se você dissesse: agora eu vou aprender a andar de bicicleta, alguém vai me Uhum. ensinar as técnicas para andar de bicicleta, e agora eu vou saber como criar uma empresa, como gerenciar uma empresa para ela dar lucro. Certo. O nosso maior problema como empresário pequeno e médio é esse. O maior problema do pequeno e médio empresário não é o conhecimento do produto. O empresário é bom naquilo que ele faz. Bom, você é Sim. bom no que você faz. Tem vários empresários aqui no YouTube, no Instagram, que se eu conversar com eles sobre o que eles fazem, é coisa boa. O produto é bom, o Sim. serviço é bom. O empresário trabalha 10 horas, 12 horas por dia. Por que a empresa não dá É, lucro? Porque ele não sabe como dar é, lucro. Só isso. É só isso. Então, como é que aprende a empresa a dar lucro? É da cabeça, da intuição, é? Não, né? não, não. Tem que É ter estratégia, técnica, né? é estratégia, técnica, método. E não é complicado, entendeu? Não, não é complicado. Mas assim como você aprendeu Certo. um passo a passo para fazer a parte texto, você precisaria aprender um passo a passo para tornar a empresa lucrativa. É isso que você vai aprender. Eu tenho tentado, através, né, via sua chamada e tal no Instagram, e algo me despertou, realmente. E eu falei, bom, eu tenho que procurar, eu não posso ficar parado, estacionado aqui. Tô batendo cabeça em alguns pontos e eu tenho que achar essa resposta. Por mais que no passado já foi um potencial, mas hoje o meu presente aqui é totalmente diferente. Eu tenho algumas vantagens em relação a outros, mas eu sei que eu estou errando em algum ponto que seja fácil para algumas empresas tocarem. E eu não estou conseguindo fazer isso acontecer. Então, assim, eu sei que tem um grande potencial para explorar dentro desse mercado que eu trabalho. Eu sou especialista, né? Como você disse, eu sou especialista no que eu sei fazer, mas tem alguns pontos que estão me tirando, que estão, vamos dizer, o ponto cego que eu não estou enxergando como fazer o negócio ser lucrativo novamente, né? Na época do meu pai já foi, agora é a minha vez, eu tenho que achar isso aí, eu estou procurando isso, como iniciar, né, fazer aquela inércia
o negócio começar a girar de novo. Perfeito, perfeito. 25 anos trabalhando na empresa, você deve saber tudo dessa parte de texto. Agora, você Sim, tem que virar um especialista em gestão de empresas lucrativas. vou ser. Né? Por isso que eu sou aluno, sou seu aluno agora. Porque senão você continua um especialista naquilo que você faz, mas não consegue tornar a empresa lucrativa, porque não sabe como fazer. Não estou falando de você especificamente, estou falando do pequeno e médio empresário de uma maneira geral, sabe? É É muito, muito muito alto o difícil o índice. empresário, né, no Brasil, tem grandes desafios, né? Não só dentro da empresa, economia, é uma luta mesmo. E a gente tem que estar se renovando, buscando essas informações, essas estratégias para poder se renovar, fazer o negócio acontecer. Porque todo dia tem que matar um leão, um, dois leões. Acorda às 6 horas da manhã, chega em casa às 8 horas, no outro dia sabe que o problema está lá, tem que enfrentar. E, e esse é o grande desafio, né, de muitos aí que estão né, que trabalham, estão buscando aí respostas, saídas, né? Acima de 95% dos empresários, acima disso, 96, 97, eles não conseguem, não sabem. Mas não sabem só porque não aprenderam. Por isso que eu usei o exemplo da bicicleta. Exatamente. Se Só por tiver, isso. depois que você me der o primeiro empurrão, a pedalada é comigo mesmo. Pois é, pois é. Agora, precisa querer aprender, porque às vezes o empresário, ele bota na cabeça dele, veja que o que eu vou falar para você é importante. Não é o seu caso, mas o empresário bota na cabeça dele que ele, sendo bom no que faz, conhecendo os clientes, conhecendo o mercado, ele vai conseguir ter lucro. Não vai. Mas eu estou dizendo, eu conheço o mercado, conheço meus clientes, conheço minha concorrência, conheço o produto. Não vai ter lucro, porque não é assim. Né? Uma empresa ela é composta de várias partes que precisam ser administradas da maneira certa para que ela dê lucro. Se você não Sim, administra a empresa da maneira correta, ela não dá lucro. É engraçado é. isso? Não É. dá. E pra você, assim, a minha empresa já no passado, né, citando de exemplos, nós já fomos ISO 9000. Eu tive consultoria, tudo, mas eu ficava lá no meu espaço, vamos dizer assim, e tinha margens fenomenais, era comparado à indústria farmacêutica, margens lá em cima. E por que que tá dando prejuízo hoje, né? Não atinge o ponto de equilíbrio, então algumas respostas eu estou tentando buscar, né, para poder achar essas saídas. Que o mundo mudou, e está Mudou mudando a toda hora. Né? muito, sim, esses últimos 10 anos aí, pelo amor de Deus. Antes da pandemia já a China, né, dominando, aí pandemia veio, a tecnologia, informação, home office, e hoje todo mundo tem um celular na mão, compra pela, em casa, mudou. Se não tiver antenado, o negócio está bem diferente do que era antigamente. É isso aí. Muito bom, ótima pergunta sua, viu? Ajudou bastante pessoas aqui. O bom do empresário quando ele entra, assim como você, empresário Uhum. corajoso, né? Que às vezes o empresário fica com medo de Então entrar. é isso, tem que enfrentar os problemas. Pois é, Acho que compartilhar as dificuldades de um, às vezes a minha dificuldade é de outro aí também, aí às vezes uma resposta, né? Eu não gosto de ficar falando muito do passado, envidar as minhas forças no meu passado, eu prefiro envidar as minhas forças no meu presente, né? Mas não tem como eu não olhar para o retrovisor, né? E claro. ver o que eu, né? Eu não posso ficar chorando leite derramado, eu tenho que achar isso. Mas o mercado está bem diferente em relação ao passado e cada vez vem ficando mais difícil, né? O mercado vai cada vez mudar mais rápido. A gente nunca teve mudanças tão rápidas como está tendo. Você falou que no Brasil as coisas são difíceis. As taxas de mortalidade das empresas no Brasil são muito parecidas com as taxas dos Estados Unidos, que é um país super desenvolvido. Você sabia disso? Não sei se você sabia disso. Elas Não, são praticamente iguais. A quantidade de empresas que não, morrem aqui, proporcionalmente, que abre e morre, lá é praticamente a mesma coisa. Só que é por razões diferentes. Aqui a gente tem dificuldade muito grande com o nosso governo, com os nossos governos, não esse especificamente, nem outro. Uma questão. E lá é a concorrência.
Lá os governos ajudam, mas a concorrência lá é ferrenha. E isso está começando a chegar no Brasil. A concorrência aqui, em todos os setores, ela está ficando... Quem não se preparar, como administrador, como gestor, como alguém que domina métodos de gestão, vai quebrar. Infelizmente, vai quebrar. Não vai aguentar mais. Como lá quebram vários. Então, o divisor de águas, um cara como você, 25 anos em texto, vou fazer uma brincadeira com você. Você não precisa aprender mais nada de texto. Estou brincando, mais nada. Você precisa aprender, porque você deve saber muito. Criança, você precisa saber muito. Agora, o que é que você precisa? Qual é o seu divisor de águas? Se tornar um administrador. Mas não é qualquer administrador. Não é administrador para deixar a empresa bonita. Eu vejo a minha dificuldade, não sei, né? A transição, vamos dizer, da terceira geração passando para mim, e falam que é muito pequena, acho que é menos de 5%. Então, assim, eu cresci dentro da empresa, então eu conheço, mas essa fase é uma coisa que eu estou vivendo na pele, acho que pouquíssimas pessoas podem me orientar em relação a isso, porque é uma de geração para uma outra geração. Se tivesse rodando, beleza, mas foi uma decrescente, caiu a empresa, pandemia e tal, e agora eu tentar fazer o negócio virar. Mudei já com outras estratégias de produto, mas eu tenho que começar do zero. E eu tenho que recomeçar alguns pontos que lá no passado eu não foi o meu forte, não exercitei, não executei, talvez essas partes de gestão, por eu ser, acho que mais da parte industrial, desenvolvimento, criação, chão de fábrica, sempre foi essa parte. E agora eu estou penando nisso aí. Só depende de você agora. Combinado? Tamo junto, vamos embora. Combinado. Obrigado pela pergunta, viu? Um abraço. Um grande abraço. Como é que vai, Zuleika? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Espero ficar melhor. Vai sim, vai sim. Você está falando de onde? Do Rio de Janeiro, capital. Que legal. Que maravilha. Cidade mais feia do mundo, né? Cidade belíssima. Nunca vi uma cidade tão bonita. Passamos uma semana, eu e minha mulher e meu filho, e a namorada dele, quando foi... Acho que foi outubro. Não, peraí. Outubro não, gente. Outubro nem chegou em outubro. Foi agora, julho, por aí. É maravilhosa essa cidade. É uma coisa fantástica. Você é uma privilegiada, viu? Obrigada. O que é que sua empresa faz? Então, eu tenho uma pequena loja de pet shop. Eu vendo produtos, não faço banho e tosa. Tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu abri a loja. E embora ela venha crescendo em vendas mês a mês, eu não consigo obter um lucro real, né, no final do mês e ter também um fundo de caixa. Legal. E você então, tem quantos? Oi. São quantos funcionários? Então, só trabalha eu, meu marido e meu filho. Eu não tenho funcionário externo, porque Legal. tem pouco tempo de empresa. A pergunta que você gostaria de me fazer é... Então, eu queria saber onde eu estou errando, né? Por quê? Porque eu tenho assim, uma variedade grande de produtos, a venda é boa, mês a mês cresce, mas eu vejo que assim, eu tenho que pagar tantos boletos que chega no final do mês não sobra. Entendeu? Então, assim, eu estou comprando errado, isso é fato, né? Eu acho, não sei se eu estou comprando demais ou a minha margem não está boa. O fato é que eu vendo bastante, mas eu não consigo ver o lucro. Aí eu não consigo contratar funcionários. Isso eu não tenho... sempre foi assim? Não. Quando eu comecei a loja, ela começou a dar um lucro, só que eu não fui também fazendo um fundo de caixa, né? Eu fui fazendo a retirada do lucro para poder ir melhorando, crescendo um pouco a loja, colocando um ar-condicionado, melhorando os dispensers das rações, e não fiz um fundo de caixa. E não sei se por isso eu acabar fazendo contas, né?
chegou agora o momento em que eu tenho muitos gastos com boletos, né? Eu honro todos eles, eu não estou com boleto atrasado, né? As contas da loja também, aluguel, tudo isso está tudo em dia. Mas chega no final do mês, é assim, fica apertado. O meu lucro é muito pequeno a ponto de eu não conseguir praticamente pagar as minhas despesas pessoais com o lucro. E vocês três trabalham os dois expedientes na loja? Sim. Todos A gente três? trabalha de 8h30 da manhã às 20 horas. Quase 12 horas. Direto. De segunda a sábado, nesse horário, e domingo até as 14 horas. Caramba! Qual é o bairro que você está, Zuleika? Eu estou em Jacarepaguá. Jacarepaguá, legal. Olha, veja só. A primeira coisa que eu quero lhe pedir é que depois, com calma, você vá lá no meu canal do YouTube. Você tem uma playlist lá. Você anda bem, navega bem no YouTube? Sim. Pronto, vai lá no meu canal do YouTube, Otederaldo, procura, encontra fácil. Tem lá uma playlist chamada Alunos do Método Gestão 365. Você vai procurar uma entrevista de uma empresária chamada Rosilene, que tem um pet shopping, e que depois do método ela mudou a vida dela completamente. Chama Rosilene. Você vai ver lá, você vai entrar nessa playlist Alunos, você vai procurar Rosilene, tem escrito lá pet shopping, e ela é muito parecida também, tem um filho, o marido dela não trabalha, ela e o filho e mais alguns funcionários. Então, muito parecida, ela já estava pensando até em vender a empresa, se desfazer. E tem uma hora que ela diz assim, não sei, não lembro das palavras dela direito, ela diz, eu não estava acreditando no que eu estava vendo. Eu não estou acreditando no que eu estou vendo, como se ela começasse a ver lucro, né, na frente dela. Bom, veja só, deixa eu lhe dizer duas coisas, além dessa... Faz questão que você olhe, porque isso vai lhe motivar. Você vai ver, ela conta a trajetória toda dela, você vai olhar assim e vai dizer, então eu também consigo. E é isso que eu quero lhe motivar, né? Porque tudo começa, você sabe, né? Sim. Tudo começa na nossa cuca. Bom, aí duas outras coisas para lhe dizer, e são as seguintes. Veja, é fundamental, e é por isso que eu estou aqui, é por isso que essa é a minha missão de vida. É a minha missão hoje, né? A primeira coisa que eu preciso lhe dizer é que, e a maior ajuda que eu posso lhe dar neste momento, é que você, assim como quase todos os outros pequenos e médios empresários, precisam se preparar para aprender a como ter uma empresa lucrativa, para saber o passo a passo de como ter uma empresa lucrativa. Assim como tem um passo a passo para você operar a sua loja no dia a dia, né? Você sabe exatamente o que precisa ser feito, do ponto de vista operacional, existe também um passo a passo de coisas que precisam ser feitas, que estão nesse método que eu criei, para que você tenha uma empresa lucrativa. Não dá para a gente tocar uma empresa, não dá mais. Não dá mais. Talvez nunca tivesse dado, mas o mundo antes tinha muito menos concorrência do que tem hoje. Não dá para comparar, né? Não dá para comparar. Hoje é concorrente para todo lado. Quando você menos espera, tem 3, 4. Então, o empresário, a única chance dele, a única, é ele se preparar para administrar a empresa, para ela ter lucro. Não é administrar por administrar para ter lucro. Então, tem que aprender esse passo a passo. Tá? Certo. Se você não aprende, quando eu estou falando de você, eu não estou me referindo só a você. É o empresário de uma maneira geral. Segunda coisa para lhe dizer, e essa é mais desafiadora, não é mais, as duas são desafiadoras. Não são difíceis, são desafiadoras. É o seguinte, veja, a gente sempre fica naquele dilema. Eu só vou contratar o funcionário se eu tiver dinheiro para pagar ele. Eu não estou tendo dinheiro nem para pagar minhas contas, como é que eu vou contratar o funcionário? Eu não contrato nunca o funcionário, porque eu fico, né, esperando o momento para contratar o funcionário quando eu tenho dinheiro. Então, eu vou lhe explicar qual é o momento de contratar o funcionário. Vou lhe explicar agora, para você entender. Você e todo mundo que está nos ouvindo, já agradeço demais a sua pergunta, porque é o seguinte, veja, enquanto você não contratar um funcionário para lhe ajudar, e aí eu sei que temos outra variável, eu vou chamar problemática na sua empresa, né? Pode não ser problemática, mas normalmente é uma empresa completamente familiar, ela é 100% familiar, né? E existem algumas relações, tem um podcast meu, depois eu quero que você veja também, que é como contratar parentes.
Então, tem uma relação muito difícil, que é a relação mãe-filho. Sim. Na hora H, se a mãe tiver que proteger a empresa ou o filho, ela vai proteger o filho e acabou. Porque como é que a gente chama? Tem uma palavra, né? É um instinto maternal. Umbilical, né? Uma coisa que não tem jeito. Não tem jeito. Aqui em casa, meus filhos já não moram mais com a gente, mas quando se reúnem os três, e eu no meio, né? Eu, minha filha, minha mulher e meu filho, eu não tenho voz. É ali, ó. É aquele grupo ali porque a mãe protege e tal, não tem jeito, né? Eu acho tão bonito aquilo. E aí, mas eu vou deixar essa parte de lado, porque você não me perguntou sobre isso, vamos falar sobre o funcionário. Então, você só vai conseguir sair da operação quando você contratar um funcionário para lhe ajudar. Não vai conseguir sair antes. E enquanto você não sair da operação, você não vai conseguir ter uma empresa lucrativa. Porque você não vai conseguir aprender nem implantar esse método que a empresa precisa, nem você vai conseguir administrar a empresa como um todo. Subir numa escada e olhar a empresa de cima. Dedicar o seu tempo a administrar o negócio, não para trabalhar na operação. Zuleika, toda vez que eu estou preso na operação, eu não olho a empresa, porque não dá, a cabeça está aqui, ela não está olhando a empresa. E não é só olhar, né? E não é só olhar, é olhar e tomar conta, negociar com fornecedores, formar uma equipe, pesquisar qual é o cliente que dá mais lucro, calcular a lucratividade e tantas outras coisas que a gente precisa fazer para poder a empresa ficar redonda e com isso ela ter lucro. Então, está na hora de você contratar um funcionário. Quando é que está na hora de contratar um funcionário? Você sabe quando é? Eu acho que é quando a gente está acabando tomando conta de todos os setores e não delega, não tem para quem delegar as funções, né? A gente acaba ficando muito sobrecarregada. Você tenta fazer de tudo e não faz nada bem feito, né? E não administra a empresa, exatamente. E quando você... Mas a hora certa de você contratar um funcionário, para quem está nos ouvindo, é quando você já testou o seu negócio. O que é testar o negócio? Você estabeleceu a empresa, você me falou, estabeleci, já tem 1 ano e meio. É 1 ano e meio. Estou vendendo bem, tem cliente, mas não tem lucro. Então, você já testou. O negócio tem saída, tem cliente, tem lucro. Lucro não, tem um lucrinho, né? Venda, né? Mas tem venda, exato. Então, a hora é essa. Você já sabe que o negócio está certo. Você só precisa agora arranjar tempo. E não é só tempo também, né, Zuleika? Não é só tempo, é aprender a forma de administrar a empresa. E aí, não tem erro. Se você aprende isso que eu estou falando, não tem erro. Porque eu não vi ainda um caso, eu falo isso com muita propriedade, eu não vi nenhum caso de empresário que aprendeu essa metodologia, aplicou e não teve resultado relevante. Não é qualquer resultado. Então, quando ele aplica, quando ele aprende, dá resultado, porque é um método. Né? Um passo a passo que dá certo. Então, fez sentido o que eu falei para você? Sim, com certeza. Espero conseguir tudo isso. Estou aqui para isso. Lembra das 3 palavras proibidas, né? Lembra? Pode falar o impossível, nada é impossível. Tudo é possível. Isso aí. Ela diz... Só requer esforço, né? A Rosilene me diz, ela diz assim, né? Eu não conseguia pagar um salário digno para o meu filho. Como se ela quisesse ficasse envergonhada disso, sabe? E aí depois... É o meu caso. Tá aí, ó. Tá aí, mas vai lá. Por isso que eu quero que... Quando você começou a contar a história, eu lembrei de você. Vou olhar dela lá. Tem muita gente, muito aluno, viu? Só para concluir essa minha parte aqui. Tem muito aluno que quando eu começo a dizer essas coisas para eles, eles olham para mim, depois eles não me dizem isso, não. Eles olham para mim e dizem assim, ele não está entendendo. Ele está dizendo que eu vou dobrar o lucro, ele não está entendendo, eles não me dizem isso, não. Mas ficam só, sabe? Aí depois que consegue resultado, aí ele diz,
Eu não lhe contei, não, Teodoro, na ocasião, mas quando você falava para mim que eu ia dobrar as vendas, ia dobrar o lucro, eu não acreditava. E depois, Rosilene é uma delas. Rosilene é uma delas, você vai Sim. ver lá. Não, mas eu realmente acredito. Eu acredito de verdade que eu possa, sim. Eu só preciso aprender como. É isso que eu quero, que eu sei que o potencial a loja tem, mas eu não estou sabendo fazer a coisa. Então, eu preciso aprender esse passo a passo para fazer acontecer, né? E por isso que eu quero aprender. Firme aqui, estamos só no começo, tem muito chão pela frente aí. Valeu, obrigadão. Lembrando que o seu negócio, sabe quando é que o seu negócio de pet shop vai acabar? Sabe quando é que ele vai acabar? Nunca, né? Verdade. É mais bicho hoje em dia que as pessoas querem do que filho, né? Então, São os filhos de quatro patas, isso né? aí. Isso aí. Você está num negócio fantástico. Se você se aperfeiçoar e aprender esse método, escreve o que eu estou dizendo, Zuleika. Escreva, porque depois você vai me dizer, olha, você falou, você tinha razão. Você vai sair do outro lado com muito êxito. Obrigada, hein? Prazer em falar com você, viu? Prazer foi meu.